Primeiramente, muito boa noite a todos. Meu nome é Giovanni, sou fellow da Santa Casa. Hoje a gente vai abordar aqui sobre um tema importante, a parte da cirurgia do astigmatismo, que se a gente leva em conta também o eixo da refração, ou a topografia também, ou até os dois, né? Vou colocar aqui. Importante, conceitualmente, o que é esse astigmatismo? Ele é uma condição óptica que o olho não vai conseguir formar uma imagem, um ponto focal, pois o poder refrativo ele vai variar em diferentes meridianos, a imagem vai estar em diversos pontos também. Ele é um erro de refração comum, que pode ter origem tanto na córnea, que na face anterior dela, na face posterior do cristalino também. Pode estar alterado em patologias do cristalino, patologias da córnea, ou pode ter alterações depois de implantado uma lente intraocular, pode ter alteração depois do paciente que fez uma cirurgia de retina, um tumor que está comprimindo ali, um paciente que tem um dermatocálise, causando astigmatismo. Ele vai ser classificado em regular, irregular, simétrico, assimétrico, miópico simples, composto, e hipermetrópico simples, composto e misto. Aqui é uma imagem mostrando uma simetria inferior, e aqui embaixo eu estou colocando questão no final eu coloquei as referências, mas aqui eu estou colocando de onde a gente tirou também. Na parte da cirurgia refrativa também, a gente tem que levar em conta que o astigmatismo é um refrativo bem complexo, pois o olho ele vai ter uma geometria que é elipsoide, vai ter eixos de curvatura diferentes na córnea, e essa diferença ali na curvatura da córnea vai ser corrigido de uma forma que a gente vai ter uma visão nítida, por causa da independência do óculos, né? Com grande avanço no tratamento do laser, essa correção do astigmatismo passou a ser um pouco mais precisa, mas atualmente é possível corrigir muitos erros refrativos com esse astigmatismo, além da associação dele com a miopia, a hipermetropia, ou quando o paciente tem um astigmatismo misto. As cirurgias para correção do astigmatismo, elas foram primeiramente documentadas em 1869, quando Snellen propôs incisões na córnea também para diminuir os astigmatismos que eram altos, depois de algumas cirurgias que eram feitas. As várias técnicas também evoluíram e tornaram-se também mais previsíveis na década de 70, com Fedorov e a realização das ceratectomias anteriores. Depois veio o advento do laser também nas ceratectomias fotorrefrativas. Muitos foram os avanços da cirurgia refrativa no astigmatismo nos últimos anos. A melhoria do diagnóstico também, a existência da tomografia da córnea, dos aberrômetros, contribuíram muito para uma correção melhor desse astigmatismo regular e irregular. Vários instrumentos permitem que a gente veja como é que é essa morfologia da córnea, o perfil total das aberrações que a gente tem que corrigir. O laser de femtossegundo também permitiu eliminar essa necessidade das lâminas motorizadas para formar o folheto da córnea. Esse laser de femtossegundo também tem uma precisão mais extrema também para reduzir as complicações pós-cirurgia. E os candidatos, assim, a cirurgia refrativa, a gente tem que lembrar, sempre tem que ver cada expectativa do paciente e cada condição, qual a motivação dele para poder operar, mas a gente leva em conta o paciente que tem mais de 20 anos, que tenham pelo menos 2 anos de estabilidade do erro refrativo, com menos de meia dioptria de variação. A gente tem uma segurança um pouco maior também quando o astigmatismo é até 4 dioptrias, e estudos recentes de perfil de ablação têm permitido aumentar também o intervalo máximo do astigmatismo tratável. Pela lei também das espessuras do professor José Barraquer, na correção do astigmatismo irregular, o laser vai modelar a córnea de maneira a reduzir a curvatura do meridiano mais curvo e vai aumentar a curvatura do meridiano mais plano, visando igualar as curvaturas da córnea. No astigmatismo regular, tem a combinação das curvaturas com eixos perpendiculares. O tratamento do astigmatismo terá uma de suas curvaturas com a borda do perfil terminando em zero e outra terminando em degrau na zona de transição. Aqui nessa figura aqui, a gente mostra essa delimitação da zona óptica, a zona de transição, aqui mostrando primeiro como que é a imagem do paciente com astigmatismo, que é uma visão borrada, sem nitidez, com uma certa sensibilidade e claridade, e após a cirurgia refrativa, como que o paciente vai estar enxergando posteriormente. O tratamento do astigmatismo, a cirurgia a laser, para ser eficaz, tem que corrigir esses eixos da córnea,
com geometria diferente. É importante levar em conta essas aberrações, o que eu falei, coma, trifóia, aberração esférica, que existem em todas as córneas, tendem a ser mais altas também em pacientes que têm olhos com astigmatismo mais alto, ou quando tem patologias na córnea, ou paciente que tem o olho seco, principalmente o olho seco severo. Essas imperfeições ópticas também não são possíveis de corrigir com os óculos e com as lentes de contato, e nos casos, com o uso do laser também, e também o tratamento personalizado, você pode melhorar essa correção. É importante também que nos últimos anos teve esses tratamentos melhorados também, desses casos mais difíceis, que às vezes o paciente opera, o paciente tem dependência do óculos, mas se queixa muitas vezes dessas aberrações, e o paciente às vezes está enxergando, tá enxergando 20/20, 20/15, 20/10, mas tem queixa dessas aberrações, né? Alguns tratamentos são colocados nos artigos, na literatura, Wavefront Optimized, que é um perfil de tratamento simples, rápido, seguro, em que você vai ter a correção do erro refrativo, tem em conta a curvatura do olho que você vai tratar ali. Com isso, você vai ter um tratamento para minimizar essa alteração das aberrações esféricas. Você vai permitir o paciente ter uma visão melhor, com a mínima deterioração da imagem, em condições também de baixa luminosidade. O tratamento Wavefront Guided, esse perfil mais avançado também é benéfico nos pacientes que têm um grau maior de miopia, um grau maior de astigmatismo. Para concretizar esse tratamento também, a gente tem que levar em conta a topografia da córnea, a aberrometria e a correção das aberrações ópticas do olho. Esses dados são importados, vão para o laser, vai ser programado, em alguns casos, o PERCA, o LASIK, que no caso o LASIK para corrigir esse refrativo, tentando delimitar a correção dessas aberrações de alta ordem. Tem um tratamento topoguiado também, que você vai levar em conta os dados da topografia de córnea, que são importados por laser também. Vai ser um tratamento visando eliminar o erro refrativo e criar uma superfície refrativa livre de imperfeições. Por esse tratamento, a gente vai levar em conta um mapa que visa analisar mais ou menos 22.000 pontos individuais que vão ser tratados ali na córnea, e ali vão ser avaliadas aberrações ópticas pré-existentes que a gente tem que tratar. Essa combinação também vai avaliar redução e eliminação da graduação da dioptria, para levar o paciente a uma melhor qualidade da visão e de percepção de luz, de cores e do contraste. O FDA também verificou que o tratamento com Tora, muitos indivíduos, cerca de 65% dos indivíduos têm visão muito boa, chegando até as 20/10. Essa modalidade também vai ser possível tratar o astigmatismo irregular, paciente com lesão corneana cicatricial também. Essas novas tecnologias permitem a nós oftalmologistas selecionar o tratamento do olho corrigido, analisar melhor o astigmatismo regular e irregular também. O LASIK também evoluiu para tratamentos mais customizados, com correção do eixo refrativo e das imperfeições ópticas, e assim a gente pode proporcionar uma melhor qualidade de visão para o paciente. Esse tratamento com Tora também vai ser indicado para pacientes que têm baixa qualidade de visão, que têm córneas irregulares, assimétricas, descentramentos, altos astigmatismos regulares, pacientes que têm a pupila maior também. Ele é benéfico, causando melhor qualidade de visão do paciente, ganhos de linha de visão e uma topografia pós-operatória mais regular. Aqui, a gente tem que levar em conta que ele não tem indicado em casos de ectasia, córneas muito irregulares, pós-RK, pós-TX. As imagens do Topolise, nesses casos, não vão ser tão confiáveis, né? Os dados da topografia também são importados para o laser lá. A gente vai selecionar quais mapas de córnea que têm melhor qualidade, para fazer um tratamento customizado, reduzindo o erro refrativo, as imperfeições. Esse laser vai ser aplicado na córnea ali, fixado por um vácuo, vai ser verificado o correto centramento ali também, vai ser ativado o laser e criação de um flap mais ou menos 100 micra de espessura, e após a criação desse folheto, ele vai ser rebatido pelo cirurgião, pelo oftalmologista, e é aplicado o laser na córnea. No Fento LASIK, customizado por aberrometria, topografia, diminui a série de complicações com impacto na visão também. Esse os tomógrafos da córnea que a gente utiliza para avaliação pré-operatória vão dar mais segurança para a gente poder operar.
A gente tem que lembrar sempre em conta algumas complicações que podem aparecer no LASIK, no PRK, como a presença do olho seco no LASIK, o erro refrativo residual que pode acontecer também, né? A gente nunca pode prometer zerar o grau do paciente, né? A diminuição do contraste também, a formação de microestrias na córnea, inflamação, infecção também, que pode ser detectada após o início do tratamento. Sempre explicar para o paciente a importância do tratamento, do uso dos colírios após a cirurgia também. E casos mais complicados podem necessitar de intervenção, e isso tudo tem que ser explicado para o paciente. O astigmatismo também, às vezes o paciente que tem uma catarata, a gente vai ter que implantar uma lente intraocular também. A topografia é muito importante na medida dessa lente também. A gente tendo os dados da ceratometria simulada, que às vezes pode diferir até da ceratometria do autorrefrator também. Quando, principalmente, o paciente tem várias irregularidades na córnea, às vezes só o autorrefrator não vai ter, a ceratometria ali do alto não vai ter uma precisão maior, né? A gente vai precisar de dados da topografia, com as medidas da córnea ali, da curvatura, para que você não coloque um alio com hipoestimativa da dioptria do paciente. Ali a ceratometria, média fornecida vai ser menor também, pode levar a uma hipermetropização do paciente e o paciente ficar insatisfeito. Com a topografia da córnea, a gente determina a quantidade desse astigmatismo, a gente vai ver como é que é essa córnea, se ela tem astigmatismo regular, irregular, simétrico ou assimétrico. Através disso também a gente vai poder indicar uma lente monofocal, uma multifocal, uma tórica, uma multifocal tórica. A topografia também vai orientar também no horário da cirurgia, no momento da cirurgia, vendo qual é o eixo mais curvo da córnea, para realizar até a incisão principal ali na cirurgia da catarata, até para diminuir o astigmatismo no pós-operatório. As modificações causadas ali pela incisão da córnea, depois da faca, pode ser avaliada também depois da topografia. A gente pode utilizar esse exame para avaliar depois como é que ficou a cirurgia, como é que ficou a questão do astigmatismo. Eles até falam lá no livro assim, que os cirurgiões, desde o início, já tem que estar vendo a quantidade, como é que é a incisão dele, que tanto de astigmatismo que a incisão dele está causando normalmente. O implante da lente monofocal vai ser indicado normalmente quando o astigmatismo topográfico for menor que uma dioptria. O astigmatismo refracional ele tem que ser observado também, porque ele pode ter um componente residual do cristalino e às vezes pode confundir na interpretação de qual que é o astigmatismo desse paciente. O que é o astigmatismo que é da córnea, o que é o astigmatismo do cristalino e depois o implante da lente também. A lente multifocal tem indicação tem uma indicação diferente também. A gente tem que lembrar quando às vezes o paciente que já fez uma cirurgia refrativa prévia, por exemplo, que já fez essa cirurgia, às vezes não pode, o paciente não pode colocar essa lente multifocal, né? A gente tem que levar em conta a quantidade do astigmatismo também e a quantidade de aberrações esféricas corneanas, né? Até nesse artigo aqui que eu estava dando uma lida também, fala da questão da magnitude das aberrações, a importância do diâmetro pupilar. A gente tem que avaliar isso tudo também, que às vezes o paciente tem uma assimetria, tem uma diferença do tamanho das pupilas, ou tem a pupila um pouco maior, pode ter uma queixa maior de aberrações também. Quando o paciente tem um implante no alívio multifocal, pode ter também essa queixa. E, igual eu falei, quando o paciente tem um astigmatismo irregular, nesse artigo que fala, você tem que contraindicar implantar as lentes multifocais, né? A indicação de uma lente tórica vai ser feita quando você tem um astigmatismo, tem mais de uma dioptria. Você tem que avaliar a presença do astigmatismo cristaliniano. Você tem que avaliar também, comparar o astigmatismo refracional com o astigmatismo topográfico, o eixo dele também, ver na topografia mesmo se está tendo uma diferença entre eles, né? Porque às vezes, por exemplo, se você colocar o astigmatismo errado, o eixo errado lá, você vai interferir no resultado final da cirurgia e o paciente pode ficar insatisfeito. E depois de quantificar esse astigmatismo e localização do eixo também, você tem o recurso de utilizar algumas calculadoras palentóricas também para poder auxiliar para ter um bom resultado. O implante da lente também vai seguir o eixo indicado ali na calculadora da empresa determinada.
assim, às vezes ele pode até fugir um pouquinho assim, muito pouco, tudo, mas o ideal é que não tenha uma variação grande também para o paciente não ter complicação e até para ver também qual que é a localização ideal para fazer a incisão principal da córnea, né? Tem técnicas também com incisões relaxantes também, que a gente identifica a magnitude do astigmatismo e do eixo dele, e é o passo principal também para o planejamento das incisões ali na córnea, no limbro, para corrigir o astigmatismo que ficou às vezes depois da cirurgia de catarata. É, a topografia vai ser de fundamental importância para retirar esse astigmatismo. Ele pode ser realizado também com mistura de diamante, ou com calibrador também, ou com laser de fenda de segundo. As incisões relaxantes elas podem ser tanto corneanas como limbares. As limbares são mais fáceis de executar, dependem menos da paquimetria, são menos propensas a supercorreções. Elas têm uma estabilização mais rápida também, uma topografia corneana mais suave. Normalmente ela vai ser utilizada quando o paciente tem menos que 3 dioptrias. Aqui nessa figura mostrando também que essas incisões relaxantes na córnea têm maior poder de correção quando você tem uma incisão menor, apesar de ter como desvantagem ser desconfortável também, tem maior risco de perfuração, depende mais da espessura dessa córnea, pode levar a hipercorreções e também causar um astigmatismo irregular. A gente tem que levar em conta a quantidade e a localização desse astigmatismo. Quando o astigmatismo for ortogonal também, a refração pode ajudar a gente também para avaliar esse astigmatismo corneano e também cristaliniano. E caso os meridianos não sejam ortogonais, é sugerido seguir o eixo da topografia. A gente também tem, como às vezes o paciente que tem tanto alta hipermetropia, alta miopia, e também com alto astigmatismo, jovens com altas ametropias não, podem às vezes fazer a cirurgia com laser também, e também pacientes que têm alguma alteração na espessura da córnea. A gente também tem que levar em conta que os pacientes não devem ser submetidos à extração do cristalino transparente, às vezes com essas altas dioptrias, então o risco aumentado do descolamento de retina. As antifásicas de câmara anterior também têm a correção da astigmatismo de até 7,5 dioptrias, as de câmara posterior até 6 dioptrias. Pacientes com ceratocone também podem ser beneficiados depois do implante dessas lentes também. E conceitualmente tem denominada bioptics terapêutico, associação das lentes fásicas também com implante de lente intraestromal ou crossing também vem sido sugeridas depois que o paciente já tem um ceratocone estável. O implante de anel também vai melhorar a curvatura dessa córnea, vai reduzir o astigmatismo irregular, as aberrações também. Muitas vezes também podem corrigir a miopia. E estudos também recentes mostram que implantes de lentes fásicas são uma maneira efetiva, segura e previsível de corrigir as altas ametropias desse paciente. A gente tem também a questão do anel corneano também, que pode corrigir o astigmatismo ceratométrico, às vezes o paciente tem um astigmatismo irregular, pode diminuir a ceratometria central, até a miopia. Pode também promover um aplanamento da córnea. Até esse artigo aqui foi mostrando, um dos autores dele foi até o Dr. Frederico, ele até estava lá hoje na Ocular Laser lá, até achei esse artigo aqui na internet também, ele falando da espessura dos segmentos de anéis também para correção do astigmatismo dos pacientes ceratocone. Aqui até um slide que eu tirei de um curso que eu estou fazendo de anel intracorneano, do Paulo Ferrara, que lá até fala, por exemplo, arcos longos, que eles vão agir arcos menores também, vão ter uma ação maior no cilindro, vão diminuir mais o astigmatismo. A gente tem que levar em conta também a importância do eixo correto no tratamento do astigmatismo, para a gente atingir o resultado que a gente espera, não só também nos pacientes com astigmatismo, para qualquer tratamento que vai fazer, principalmente se for um tratamento personalizado, um paciente que tem várias aberrações ópticas, e cada vez mais, até com cirurgias personalizadas também, a gente tem que levar em conta os instrumentos que a gente tem também para poder evitar complicações, para corrigir a quantidade de astigmatismo presente e no eixo que ele está também, para evitar ter complicações também. Tem um artigo que eu li também, até que essa questão quando você faz o tratamento personalizado, ele leva em conta até a questão da rotação ali, que o paciente às vezes tem na cabeça, no olho ali, enquanto ele está no laser também.
E com tratamento personalizado, isso pode até ser compensado durante a cirurgia, né? Eu levei em conta o CBO, Academia Americana, e alguns artigos aqui também para poder fazer essa aula. Perfeito, Giovanni, excelente a sua aula, bastante completa. Uma observação aqui, quando você falou a respeito das opções de tratamento do astigmatismo, com o EX500, lembrar o seguinte, o tratamento default do nosso aparelho é o Wavefront Optimize, em que a gente vai pegar medidas baseadas no link do Topolizer. O Topolizer é um tomógrafo bastante sofisticado, trabalha com anel de plástico semelhante ao Pentacam, e esses dados vão ser transmitidos ao laser para que possa ajudar no tratamento Wavefront Optimize. Já o tratamento Wavefront Guided do EX500, é necessário que você faça aquisição de dados através de um aberrômetro, chama-se Oculizer. Quando a gente comprou o nosso equipamento, o Oculizer estava saindo de linha, o aberrômetro que conversava com o nosso equipamento, ele estava saindo de linha, e a gente imaginou que fosse surgir algo, fosse brevemente lançar um outro aberrômetro que pudesse conversar com o nosso equipamento, para que a gente pudesse fazer o tratamento, também o tratamento Wavefront, Wavefront Guide. Infelizmente, até hoje, esse aparelho ainda não está disponível no mercado. Então, essa opção de tratamento Wavefront Guided ainda não está disponível para a nossa máquina. Lembrando que o tratamento Contoura, que é o tratamento topoguiado, ele já está disponível, como você já salientou muito bem, ele funciona otimamente bem naquelas córneas irregulares e aberradas, não associadas à ectasia corneana. Muito bom. Reinaldo, eu gostaria que você comentasse a respeito da apresentação do Giovanni, por favor. Bom, boa noite a todos aí. Giovanni, uma coisa que isso é uma orientação. Certo. É muito importante, quando a gente tem um tema para a gente abordar, a gente procurar focar nesse tema. Certo. O tema é astigmatismo, tratamento do astigmatismo. Usar o eixo da refração ou da topografia. Que isso é uma dúvida muito comum que acontece no tratamento a laser. Tudo bem, você fez uma ótima explanação sobre os diferentes tipos de astigmatismo, diferentes formas de tratamento. Você abordou a associação do astigmatismo com incisões relaxantes, com a cirurgia de catarata e tudo. Mas o tema era, quando você tem uma topografia, muitas vezes o eixo da topografia não bate com o eixo do cilindro. E o que fazer? Isso é desafiador. Bom, eu vou fazer algumas considerações primeiro sobre as abordagens que você fez, que são importantes também. Como cirurgião refrativo, a gente tem que focar não apenas no excimer laser, mas também em outras formas de tratamento do astigmatismo. Eu me lembro que há uns 10 anos, eu participei de uma banca de doutorado lá na UFMG, que era do Dr. Juliano. Ele é de Uberlândia, Uberaba, uma coisa assim. E ele mostrou que as incisões relaxantes limbares tinham uma eficiência tão boa quanto as lentes históricas na correção do astigmatismo em cirurgias de catarata. Isso realmente abre uma perspectiva para que o cirurgião de catarata possa também corrigir o astigmatismo quando, por algum motivo, por custo ou por algum outro motivo, não seja a disponibilidade da lente, o que seja, não esteja disponível. Então, realmente, você pode lançar mão dessas incisões relaxantes limbares, que são tão eficientes quanto as lentes intraoculares, de acordo com essa tese do Dr. Giovanni. Lembrando que as incisões relaxantes limbares são muito eficientes e previsíveis, porém, para astigmatismos menores, astigmatismos mais altos, elas não corrigem. Tem que ser incisões realmente mais próximas do centro da córnea, onde quanto mais você está próximo do centro, mais você altera, mais eficientes são essas incisões.
Lembrando que uma outra coisa interessante também, importante, quando você pensa em corrigir astigmatismo em cirurgia de catarata, é você ver realmente quanto que a sua incisão, se você faz incisão corneana, em córnea clara, né, quanto que você introduz de astigmatismo pela sua incisão. E quando você sabe, tem essa informação, isso ajuda muito a você definir qual o eixo que você deve colocar a sua incisão antes da cirurgia, de acordo com o eixo do astigmatismo. E, às vezes, você pode ampliar um pouco essa incisão quando você até quer ter um efeito mais importante na correção de astigmatismo, sem necessitar de fazer uma incisão limbar. É um desafio. A correção do astigmatismo, eu vou mostrar vários casos para vocês amanhã, de casos desafiadores de cirurgias de astigmatismo. Porque a córnea, como você mostrou bem, ela tem diferentes raios de curvatura, nos seus meridianos complementares. Isso faz com que, quando você interfere no meridiano, você tenha uma tendência de ter o efeito Kaplan. Quando você aplana o meridiano, você encurva o contra-eixo. Isso é muito comum nas incisões, nas correções por tratamentos incisionais. Agora, nós não podemos esquecer que uma das vantagens também do aparelho de fento laser é que ele também pode fazer correções incisionais com muita precisão. E isso aí, por exemplo, a gente deve lembrar que córneas finas, quando o paciente tem um astigmatismo alto, eu mostrei para vocês um caso que houve um erro na digitação, vocês estão lembrados disso? O paciente tinha 6 de astigmatismo, eu apresentei esse caso para você nessa turma, e o colega digitou o eixo errado. E o paciente saiu com lá mais de 10 de astigmatismo. Então, uma situação meio insolúvel. Você não pode mais aplicar laser, que o paciente já estava com a córnea muito fina. Então, uma alternativa que existe é a incisão, a correção incisional desse astigmatismo. Isso aí você pode corrigir um valor considerável, já que você não pode tirar da espessura da córnea, né? Outra coisa que é muito importante é lembrar que todo astigmatismo, quando você pensa em fazer uma cirurgia com excimer laser, toda vez que você tem um astigmatismo importante, significativo, principalmente se tem alguma simetria, você deve sempre pensar no tratamento contoura, que realmente é mais regular e com frequente você ter ganho de linha de visão, certo? Bom, agora, uma coisa que é também importante lembrar é que naqueles casos onde o tratamento contoura seria mais bem-vindo, como nos astigmatismos irregulares, muitas vezes o topolizer não consegue fazer medidas confiáveis, medidas consistentes. Eu vou mostrar para vocês também amanhã um caso de um paciente que tinha um alto astigmatismo provocado por um pterígio, que é muito comum. E não foi possível a medida desse astigmatismo pelo topolizer, então não foi possível fazer o tratamento. Tá certo? Uma coisa também aqui a título pedagógico, evite falar com o paciente em zerar grau. Quando o paciente falar com você, vai zerar meu grau? Só, a gente não fala em zerar, até porque não existe essa palavra zerar em português. Isso é coisa da cabeça de oftalmologista. Se não existe nem na língua portuguesa, você deve evitar ficar falando em falar em zerar, primeiro, além de não existir, você está prometendo resultado. Apesar da precisão do excimer laser, especialmente em astigmatismo, a precisão cai muito em relação à miopia. Agora, a vantagem é que você tem um astigmatismo de -4, você corrige para -3, para -1, a correção de 3 faz com que esse paciente fique muito feliz, diferentemente da miopia, que você está com 4, deixa com 1, o paciente vai ficar muito infeliz. Então, a miopia é muito mais limitante na visão do que o astigmatismo. Mas a correção do astigmatismo é muito menos eficiente. Tá certo? Bom, outra coisa também que você comentou aí foi em relação ao astigmatismo em lentes multifocais. Eu vou dizer a vocês que lente multifocal, você está prometendo entregar um resultado.
Então, se o paciente tiver algum estigmatismo, mesmo que seja de 0,75, frequentemente esse paciente tem que ter ou implantado uma lente tórica, ou você preparar esse paciente para a possibilidade de fazer um enhancement, que é uma correção do astigmatismo residual na córnea, com um PRK, um LASIK, mas não deve afastar essa possibilidade, porque às vezes astigmatismos residuais comprometem muito o desempenho de uma lente bifocal ou trifocal. E como você falou muito bem, essas lentes são altamente pupilodependentes. Então, muito cuidado em selecionar um paciente com uma lente multifocal. São pacientes com alta expectativa e que, se você não selecionar bem, você pode ter problemas. Tá? Você comentou também o astigmatismo na cirurgia de catarata, em portadores de cone. Então, vai uma regra que eu utilizo e estou muito satisfeito com os resultados. Sempre que você tiver um paciente com cone, com uma catarata, trate essa córnea primeiro. Se esse ceratocone for importante, trate esse ceratocone primeiro. Regularize essa córnea. Coloque um anel intraestromal, se tiver um alto cilindro, se a córnea for muito irregular, porque você vai facilitar muito o cálculo da lente e vai entregar para esse paciente uma qualidade de visão muito melhor. E é melhor você calcular a lente após o anel do que você pensar em colocar um anel depois da lente. Então, sempre primeiro, trata o astigmatismo irregular do ceratocone e depois você faz a cirurgia de catarata, certo? E para terminar, uma coisa também importante que você levantou aí, sempre que você for pensar em colocar uma lente tórica, fazer uma marcação com o paciente, sempre com o paciente em ortostatismo, né? Para evitar a cicloversão. Quando o paciente deita, ele tem uma cicloversão que pode chegar aí a 10 graus, que no alto astigmatismo na lente tórica pode impactar muito no resultado dessas lentes, tá certo? Então, são essas as considerações sobre a sua apresentação. Agora, em relação ao tema que foi proposto, é muito importante que quando você fizer a refração do paciente, é muito importante que você veja qual que é a tolerância que ele tem em relação ao eixo do astigmatismo. E por que isso? Vamos dizer que o paciente tem uma refração com astigmatismo de 170. Veja se ele aceita 165, 175. Por quê? Porque se o eixo do topolizer for 165 ou 175, esse paciente vai ter que ser usado na cirurgia topoguiada o eixo do topolizer. Se ele não aceitar o cilindro do topolizer, você não deve fazer a cirurgia topoguiada. Então, é muito importante isso. Então, veja qual que é essa tolerância, porque às vezes a sua refração, você tem pelo menos uma topografia no seu consultório. Esse seu eixo da refração ele tem que estar, no mínimo, no mesmo quadrante do astigmatismo topográfico. E você vai testar o eixo da refração de acordo com o eixo da topografia, porque o eixo do topolizer vai estar muito mais próximo da topografia, possivelmente, do que da sua refração, quando estão díspares a refração da topografia. Então, tomar muito esse cuidado, porque você não pode usar o eixo do astigmatismo numa cirurgia topoguiada se o eixo do topolizer for diferente e o paciente não tolerar essa diferença. Tá certo? Isso é muito importante. Se o astigmatismo for muito irregular e não tiver medidas consistentes de até uma diferença de 0,75 dioptrias, você também não pode fazer cirurgia topoguiada. Ela é muito eficiente quando bem indicada. Se você não indicar bem uma cirurgia topoguiada, você pode criar problema para o paciente. E, principalmente, o paciente tem um astigmatismo no eixo, e o eixo da topografia do topolizer é diferente, tome muito cuidado. Primeiro, repita sua refração. E, se for o caso, se a refração estiver correta, certamente aquele astigmatismo do paciente não é corneano. Então, é importante você lembrar que você deve tirar na córnea o que for de defeito na córnea. Então, o paciente que tem astigmatismo interno também não são bons candidatos para cirurgia refrativa. Você vai induzir muita aberração
ao gerar um astigmatismo no contraeixo do astigmatismo refrativo, que está lá ou no cristalino, que é o mais comum no cristalino. Bom, eram essas as considerações. Eu gostaria agora de abrir para o debate. Vamos lá. As perguntas professor, aí para o Giovanni, que está ansioso para responder as perguntas de vocês. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga lá. O mesmo vale quando você fala de topografia do Pentacam também? Ou tem alguma consideração extra com relação ao Pentacam? Quando você vai analisar o eixo? O eixo do Pentacam, gente, ele não é muito diferente do eixo da topografia. Isso. Agora, eu falo o seguinte, que a topografia por anéis de plástico, ela é mais eficiente do que a topografia por câmara de Scheimpflug. Então, por isso que eu avalio muito mais as características do astigmatismo pela topografia do que pelo Pentacam. O Pentacam tem uma série de vantagens, mas certamente a topografia não é uma delas. Ótimo, tá certo. Perfeito. Reinaldo, gostei muito aí dos seus comentários. E vou resumir aqui, na realidade, o que a sua última afirmativa aí, ela é extremamente importante e fica a mensagem final aí para os nossos fellows. Na realidade, o tratamento a laser, seja o PRK, seja o LASIK, fotoguiador ou não, ele é um tratamento extremamente eficaz para a correção do astigmatismo corneano. Aquele astigmatismo que não está na córnea, naturalmente, você não vai conseguir corrigir com laser. Então, o ideal em todo tratamento tórico para astigmatismo é que o eixo da refração, da topografia e do tomógrafo, seja o Orbiscam ou o Pentacam, sejam idênticos. Quando você tem os três eixos idênticos ou muito semelhantes, isso é um indício que você está no bom caminho. Agora, lembrar o seguinte, se o paciente tem um astigmatismo refracional de 6 dioptrias e na córnea ele só tem 3 dioptrias, naturalmente você não terá um bom resultado com o tratamento com laser. Você não vai conseguir corrigir o astigmatismo total dele, e esse paciente certamente ficará com um residual. Então, lembrar que nós temos que selecionar pacientes para tratamento tórico, aqueles pacientes em que mais de 90% do astigmatismo, ou a sua totalidade, está na córnea. Aí sim você certamente terá um bom resultado. Okay? Com relação à apresentação do Giovanni, achei ela excelente, bastante completa. Agora, a título pedagógico, uma recomendação que eu vou fazer a vocês é o seguinte: toda vez que vocês estiverem fazendo uma apresentação, seja PowerPoint, seja Keynote, evitar escrever tudo que você vai falar no slide. O objetivo do slide é você colocar ali as coisas para te lembrar o que é de importante para que você possa falar. Então, se você escreve tudo no slide e fica lendo o slide, na realidade, a pessoa que está te acompanhando, ela consegue ler mais rápido do que o palestrante consegue falar. Então, para a pessoa que está assistindo, ele vai ler o seu slide com antecedência e muitas vezes não vai prestar atenção no que você está falando, porque ele já leu tudo. Se você está lendo, ele não vai. Durante algum tempo, ele vai prestar atenção em você e durante algum tempo, não, porque você vai estar perdendo tempo lendo o slide. Então, pessoal, lembrar o seguinte: no slide a gente tem que colocar aquilo de importante para te lembrar o que você vai falar. Nunca escrever tudo e nunca ficar lendo o slide, porque realmente não fica uma apresentação interessante para quem está assistindo. Ok? Alguém... Arnaldo, eu só queria fazer... Oi. Eu achei aqui agora, eu estava mexendo aqui agora, a internet realmente, gente, é fantástica. Viu? Eu achei aqui a tese do doutor Juliano de Oliveira Freitas. Eu queria levar para vocês só a conclusão da tese dele, porque realmente me surpreendeu. Quando eu fui ler a tese dele para me participar da banca de doutorado, eu achei assim, inclusive eu questionei muito durante a apresentação dele, porque realmente para mim foi surpreendente o resultado. Então, o resultado dele foi, bom, a tese dele foi comparação entre o uso de incisões relaxantes limbares e lentes intraoculares tóricas no tratamento do astigmatismo corneano pré-existente na faca emulsificação. Ok? Resultado:
Não houve diferença estatística, considerando-se o índice de segurança entre os grupos de incisão relaxante limbar e lente tórica. Os índices de efetividade e eficácia mostraram-se discretamente favoráveis, ora um, ora outro grupo. Dentro do mesmo grupo, houve menor variação de resultados. Ou seja, ele chegou à conclusão, então, que tanto a incisão relaxante quanto a liutórica pode ser consideradas opções efetivas, seguras e eficientes para o tratamento do astigmatismo pré-existente. Ok? Agora, uma coisa que eu comentei com ele, e que eu continuo com eu questionei isso na tese dele, que eu falei com ele o seguinte, e que agora eu estou vendo aqui, eu não tinha lido esse resultado. Ele acrescentou depois nos resultados. Olha o que ele colocou depois que eu questionei no dia da apresentação. Entretanto, os grupos de liutórica, o grupo de exibiu estabilidade de resultados maior ao longo do tempo. Isso que eu comentei com ele, professor Juliano. A minha preocupação não é no pós-operatório imediato, a minha preocupação é no pós-operatório a longo prazo, porque essas incisões têm uma tendência de ter uma regressão de efeito. E quanto mais distantes da zona óptica central, maior é essa regressão. E ele colocou realmente, entretanto, vai ter uma menor estabilidade ao longo do tempo. Então, fica aí, então, essas observações da tese, que, por sinal, muito bem feita, do doutor Juliano Oliveira. Oliveira Freitas. Era só isso. Perfeito, Reinaldo. Muito bom. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Professor, essas incisões limbares são feitas, eram feitas com mais frequência no passado ou são feitas ainda? Não, são feitas ainda, podem ser feitas. Eu comentei, quando você não tem a possibilidade de usar uma lente tórica, porque às vezes o astigmatismo ele ultrapassa o que a lente tórica é capaz de corrigir. Às vezes o paciente não tem condições de adquirir uma lente tórica. Então, você pode lançar a mão das incisões relaxantes limbares, que são eficientes, como o doutor Giuliano mostrou aqui. Agora, hoje, com o advento do fento, você tem a possibilidade de fazer a correção do astigmatismo com fento através de incisões relaxantes. Agora, eu diria que eu só vejo vantagem de você fazer incisões com fento quando você tem uma córnea fina que você não pode fazer na própria córnea. Porque se você tiver uma córnea com uma boa espessura, eu prefiro fazer na córnea. Porque eu sei que ela é estável, eu sei da eficiência. Então, agora, vamos dizer que você tem um astigmatismo alto e não é possível você corrigir com o excimer laser, você tem duas alternativas. Uma é você usar o anel intrastromal, que ele também é eficiente na correção do astigmatismo. E a outra é você fazer o uso da incisão relaxante limbar e, no caso, fazer a correção residual com PRK sobre o astigmatismo que não foi corrigido, seja pelo anel, seja pela incisão limbar. Ok, obrigada. Perfeito. Débora, essa pergunta sua é muito interessante pelo seguinte, vocês estão pegando uma fase da cirurgia refrativa em que as técnicas estão bem mais aperfeiçoadas e os resultados são muito melhores. Mas há 20, 25 anos atrás, quando não existia os anéis corneanos, o Paulo ainda não tinha, o anel dele ainda não estava disponível, a gente não tinha laser para fazer correção dos astigmatismos, não existia efeito segundo. Uma técnica que a gente usava muito na clínica de ordem de Santa Casa era de um aparelhinho que eu comprei nos Estados Unidos que chama astigmatoma. Então, aqueles pacientes, há 25 anos atrás, o diagnóstico de ceratocone era quase que uma obrigação de fazer um transplante penetrante nos nossos pacientes. Então, as lentes microcorneanas eram lentes de difícil adaptação e era muito comum, quando a gente fazia o diagnóstico de ceratocone, a gente já indicar um transplante corneano penetrante para esse paciente.
Na realidade, esses transplantes muitas vezes deixavam o paciente com residual de astigmatismo importante, de 5, 6 dioptrias, e o recurso que a gente tinha na época para tentar minimizar esse astigmatismo corneano era através desse aparelhinho que chamava astigmatômetro. Eu usei ele durante muitos anos na Santa Casa, lá para tentar minimizar os astigmatismos corneanos dos nossos pacientes, e eu nem sei onde que esse aparelho está, ele deve estar com algum fellow meu aí de algum ano atrás. Eu vou até correr atrás desse aparelho, porque era um aparelho que a gente usou bastante, os resultados para a época eram excelentes. Naturalmente que com o advento dos implantes de segmento de anel, com laser, com excimer laser, com fente segunda, esse aparelho, ele praticamente, hoje em dia, ele foi para o Museu da Oftalmologia, mas era um recurso que a gente tinha na época e os resultados eram bem melhores do que comparado com as incisões que a gente fazia à mão livre. Ok? Ok, obrigada. Ok. Débora, mais alguma pergunta? Reinaldo, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que acho que foi bem explorado esse assunto. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui agora, antes do jogo do Galo, eu vou selecionar alguns casos de astigmatismo, correção de astigmatismo, alguns casos que, principalmente, que não deram certo. Porque, às vezes, vocês podem achar que todo caso que a gente faz dá certo, nem todo caso dá certo. Vocês vão ver que tem muito caso desafiador. E o astigmatismo é sempre um desafio, principalmente quando é um astigmatismo secundário. Esses casos são mais desafiadores ainda. E que quando que você tem um astigmatismo secundário? Quando você tem um trauma corneano, por exemplo, quando você tem um pterígio, porque às vezes, muitas vezes, um paciente tem um pterígio de longa data e ele, quando resolve tirar o pterígio, aquela córnea já se moldou àquela situação durante anos do pterígio e ela não volta à posição original. E dessa forma o paciente tem um astigmatismo depois da cirurgia do pterígio que que tem que ser tratado. E às vezes você tira o pterígio e o astigmatismo melhora muito. Então é imprevisível, você depende do tempo do astigmatismo, depende da forma de cicatrização do paciente, que é uma coisa muito individual. Então são casos assim, que você não tem uma expectativa de resultado muito bem definida, você tem que preparar o paciente para alguma surpresa. E eu tive várias surpresas ao longo desses muitos anos, e eu vou compartilhar com vocês alguns casos desafiadores aí. Eu quero aproveitar também o seguinte, hoje eu tive um caso muito interessante, eu fiquei muito tempo fora, então hoje, esses últimos, da segunda e terça-feira, eu só atendi avaliação para refrativa. E foram muitos casos de avaliação para refrativa, e teve um paciente que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com vocês. Arnaldo, isso te envolve também, então eu quero que você fique aí no vídeo também, que foi o seguinte, um paciente com ceratocone em evolução, com uma visão já bem comprometida no olho direito, por evolução do ceratocone, e esse paciente já é a terceira ou quarta vez que ele vai à clínica, que eu indico a cirurgia do anel e ele opta por não fazer a cirurgia. Agora, o astigmatismo já está em 4, corneano é mais, refracional é 4, tem uns 5 ou 6 de astigmatismo corneano, uma córnea irregular, e o outro olho, um astigmatismo de 3, com uma córnea um cone bem inicial e uma visão de 1. Como ele tem uma visão boa no olho, ele está retardando a cirurgia do outro olho. Só que eu não gosto de ter um paciente que eu vejo que a doença está evoluindo, eu indico um tratamento e o paciente não aceita o tratamento. Isso me deixa desconfortável. Eu estou vendo o paciente ir para a beira de um buraco, e eu estou vendo ele cair no buraco, e eu fico vendo ele cair no buraco e não faço nada, porque ele não quer que eu faça nada. Isso me incomoda. Então, eu coloquei para ele essa minha insatisfação e virei para ele e falei assim, ô, fulano, eu posso te dar uma sugestão? Eu gostaria que você procurasse um ou outro colega para ter uma segunda opinião. Eu falei isso com ele. Hoje, agora de tarde. Ele achou assim meio estranho, mas ele um cara muito tranquilo, um cara assim, bastante centrado, não é um paciente complicado, não.
Aí ele pegou e falou, não, eu gostaria mesmo de 2 indicações. Eu peguei dele para 2 indicações, uma delas foi do Arnaldo. Eu disse, você vai procurar esses colegas que são experientes em ceratocone, e se você optar por operar com eles, você vai estar muito bem assistido, e eu vou ficar mais tranquilo, porque eu não quero ver você tendo a sua visão piorada, indo para uma situação que depois talvez o anel não dê um resultado muito bom. E isso está numa situação agora que o anel pode dar um resultado muito bom. Então, quero compartilhar com vocês essa experiência, porque eu mostrei para o paciente que a minha preocupação é o cuidado com ele. E não a minha preocupação não é eu querer operá-lo, mas que ele seja operado. Se não for por mim, que seja por outra pessoa. Então, fica aí essa observação. Perfeito, Reinaldo. Eu agradeço aí a confiança e a indicação. Com certeza. E se ele me procurar lá, nós vamos eu falei com ele, olha, se você quiser operar lá e depois, se você quiser continuar tratando aqui, não há problema. Eu não ficarei constrangido nem um pouquinho, você pode ficar tranquilo. Eu quero é que você se trate. Eu não estou me sentindo confortável de ver você perdendo a oportunidade de ter o seu problema resolvido. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Essa abordagem sua é excelente, porque realmente é chato, não tem nada pior do que quando o paciente tem um diagnóstico de um problema, igual, por exemplo, tem glaucoma, que não quer fazer o ACT de jeito nenhum. Eu tenho paciente que tem 15 anos que trata de glaucoma de ângulo aberto comigo, primário, que todo ano eu indico um ACT para ele, nunca fez nenhum. Então, realmente, aquele paciente que não segue as recomendações da gente com relação à propedêutica e tratamento, quando a gente indica um determinado tratamento cirúrgico ou clínico, ele não segue as recomendações da gente, realmente deixa a gente numa situação muito desconfortável. E eu gostei dessa abordagem, eu vou começar a adotar isso. Aquele paciente, por exemplo, que está comigo, mas não está seguindo as recomendações, eu vou convidá-lo a pegar uma segunda opinião e te procurar lá, justamente para que ele se sinta mais seguro. Ok? E eu falo mais com vocês. Esse tipo de abordagem ele tem um benefício adicional. Se esse paciente fica com você lá 10 anos e amanhã ele tem uma complicação mais grave, ele vai falar com todas as letras que ele está acompanhando com você durante 10 anos. Ele não vai falar que não quis operar. E não vai falar que não quis fazer o exame. Então, você vai passar por negligente. Então, para que não exista essa possibilidade, a partir do momento que ele não segue a minha orientação, é porque eu não estou atendendo a expectativa dele. Então, dou ele a alternativa de encontrar alguém que a atenda. Isso, para mim, é uma coisa natural, já passei dessa fase de ficar tendo que provar alguma coisa para quem quer que seja. Então, eu acho que é uma abordagem muito tranquila e que demonstra o cuidado com o paciente. Agora, eu só falo com ele o seguinte, eu vou te indicar alguém, porque eu não quero que você procure alguém pior do que eu, vou te indicar alguém melhor do que eu. Você encontra uma pessoa que não é cirurgião, que não faz cirurgia refrativa, que não... Ele vai colocar uma lente de contato em você. E esse paciente já usou, inclusive, lente escleral. Ou seja, mostrando que o perfil dele não é de lente de contato. Entendeu? Então, antes que ele tenha uma complicação pior, então é preferível que ele procure alguém que atenda a expectativa dele. Tá bom? Perfeito, Renato. Vamos ver aqui. Você aparecer lá, se ele aparecer lá, você segue. Não precisa mandar de volta, não. Agora, você trata dele lá, porque com certeza, com sua boa abordagem, com seu bom relacionamento com o paciente, você deve atender a expectativa dele. Isso é que eu quero. Tá bom? Perfeito. Falou, gente. Então, um abraço para vocês.